A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Amigos do Futebol em Rede Entrevista, hoje mais um personagem importante está conosco aqui na AltV, nas nossas redes sociais. Futebol em Rede Entrevista, que sempre traz personagens do futebol, ex-jogadores, ex-dirigentes e atuais dirigentes também, por que não? Tem muito que fazer ainda pelo futebol e conosco hoje um dos mais importantes dirigentes que passaram pelo Corinthians Paulista. Pelo menos é assim que eu avalio, que eu analiso, um cara vencedor. Mas o Fábio Seródio, vou falar para você, conheceu muito, olha, mexeu muito, acordou muito, na hora do almoço ligou para pedir entrevista. Fábio Seródio. Eu tive o prazer de trabalhar junto com ele, Roberto de Andrade Souza, hoje com 62 anos de idade, ex-presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, foi meu presidente no Corinthians, ele tem um currículo vasto em conquistas como presidente, foi campeão brasileiro em 2015, eu tive a honra de estar presente, em 2017 também, campeão paulista 2017, como diretor de futebol. Ele foi campeão brasileiro em 2011, campeão paulista 2013, campeão da Libertadores da América, campeão do mundo. Portanto, uma pessoa que merece, pelo menos da minha parte, paletó e gravata. Até peço desculpas por receber o amigo em trajes formais. Um abraço, obrigado pelo carinho, pela consideração de conversar com a gente. Roberto. Boa tarde ao Quartarolo, boa tarde a você, Fábio. É um prazer estar participando com vocês, a gente falar de futebol, que é uma paixão de todos nós, né? Não só nós trabalhamos no futebol, mas em clube, como vocês também, do outro lado, estão nessa profissão porque também são apaixonados pelo futebol, então é sempre um grande prazer. E você, falando desses títulos todos aí que nós ganhamos no Corinthians, dá umas saudades gigante, porque como é bom ganhar, é muito bom ganhar, faz um bem danado. E a hora que você olha, né, Roberto, prazer em tê-lo aqui, eu gosto muito da sua pessoa, da sua maneira de se posicionar, também do seu trabalho foi excelente, mas a hora que você vê o atual Corinthians e você vê todos esses títulos passando à sua frente, qual é a sensação? A gente sabe, Quartarolo, futebol, em todos os campeonatos, ganha simplesmente um, não ganha dois, ganha um só que ganha. E às vezes, naquele ano, você monta um time com a melhor da intenção, talvez na teoria o time super bem cotado, e na prática não funciona. Na prática não encaixa, como as pessoas dizem, não dá certo, ou você encontra pela frente, que não é o caso, mas por muitas vezes você encontra pela frente um time bem superior que o seu. Então, não é todo ano que a gente consegue emplacar. É uma pena, até porque esse ano aqui, especificamente, o nível está completamente desregulado, né? Tá muito, assim, eu não consigo entender. Eu vejo um jogo do Goiás que está em último lugar, de repente eu vejo o Goiás fazendo um bom jogo, você não dificultando para times grandes, eu não consigo entender. Juro por Deus que não sei o que esse ano trouxe de diferente de ingrediente que acontece esse tipo de coisa. Deixa eu só pedir um favor para o Roberto, a gente está fazendo o programa praticamente ao vivo. Roberto, se você puder só dar uma ajeitadinha no teu vídeo, que de repente ficou muito teto, é só baixar um pouquinho a câmera, você vai ficar melhor, mais bonitinho, participar do programa. Aê, perfeito, perfeito. O Roberto Quartarolo, eu tenho um carinho muito especial, não só porque foi ele que me levou para o Corinthians, e o Corinthians fez parte da minha história. Não só, eu não nasci corintiano, mas eu, por trabalhar no Corinthians por mais de 20 anos como setorista, depois ter o prazer de estar presente dentro do próprio clube, trabalhando com o Roberto, ele me ensinou muita coisa. É um presidente que teve uma paciência do tamanho de um bonde, ele sabe o que eu estou falando, passou por uma pressão danada. Eu acho que dos últimos presidentes que o Corinthians teve, o mais pressionado e o mais eficiente foi o Roberto. Eu não estou puxando seu saco, não, viu, Roberto? Você é um cara que merece mais reconhecimento do que tem no Corinthians. Olha, Fábio, eficiente eu deixo por sua conta. Agora, pressionado, eu duvido que alguém tenha sido mais do que eu.
pelo fato... aí são atos políticos, você acompanhou, você sabe como as coisas funcionam. Não tinha motivo nenhum para os caras requererem um impeachment. Enfim, todo mundo almeja aquela cadeira, então as pessoas fazem o possível e o impossível para tentar tomá-la se existe alguém, se não tem ninguém de querer ganhar para poder sentar naquela cadeira. Enfim, mas Deus é justo com as pessoas certas, é justo com aquele que trabalha, que se dedica, e foi o que aconteceu comigo. Eu fui... tentaram me tirar em 2016 e 2017 eu fui agraciado com o Paulista e com o Brasileiro. Então, isso acaba sendo uma resposta não via justiça, mas uma resposta moral muito maior que qualquer outra coisa, né? Para mim, saí super satisfeito. Roberto, o Mário Gobi, ele acha, por exemplo, pelo menos foi o que ele fala, né? Ou falava, que o melhor técnico que ele conheceu foi o Mano Menezes. Ele acha que o Mano é melhor que o Tite. Você trabalhou com os dois, né? Ele também trabalhou com os dois. E o Tite, a campanha de 2015, o Corinthians fez tudo, né? Foi o melhor ataque, melhor defesa, fair play, ganhou tudo. Realmente foi um time equilibrado do começo ao fim, ganhou bem aquele campeonato, foi uma maravilha. Para você, Tite ou Mano Menezes? Olha, eu acho que os dois são grandes treinadores, tanto o Mano como o Tite. Agora são pessoas diferentes, muito diferentes. Então, se você somar a parte técnica com a parte pessoal, a parte de você lidar com as pessoas, a forma que você lida, como é que você administra as pessoas e os problemas que surgem, eu acho que nessa soma toda, eu acho que o Tite é um pouco superior ao Mano. Eu não quero desfazer do Mano de forma nenhuma, porque ele é um grande treinador, não tenha dúvida disso. Quem conquista títulos num time grande não pode ser um treinador qualquer, é um treinador. Eu só acho que o Tite tem algumas virtudes a mais que o fazem ser um pouco melhor do que o Mano nessa questão de ambiente de trabalho, das pessoas. Eu acho que tem uma vantagemzinha aí. Bom, Roberto, eu conheço bem você, conheço bem a história do Tite, do Corinthians, e aquele momento que o Tite saiu do Corinthians, foi para a seleção brasileira, que você fez um grande desabafo, e foi muito legal da sua parte, você mostrou aquilo que realmente estava acontecendo nos bastidores para levar o Tite para a CBF. Hoje, você acha que o Tite cumpriu aquilo que você esperava como treinador da seleção brasileira ou ainda está faltando alguma coisa? Eu acho que o intuito de você chegar na seleção brasileira é muito grande. Todos os treinadores sonham com isso, tá certo? Trabalhar num grande time, conquistar alguma coisa num clube e depois você ser levado à seleção brasileira. Falta o título. A seleção brasileira só disputa um título. Não adianta você falar a Copa América, a Copa do Confederações, e ninguém quer saber disso aí. Só existe um título para a seleção brasileira, é a Copa do Mundo. Então, eu acho que ele faz um grande trabalho dentro daquilo que se propôs a fazer. Às vezes a gente também discute com amigos, por que não levou Ciclano, por que não levou o João, o Pedro? A gente tem que entender que ele é uma pessoa, ele tem as preferências dele, pode ser que as preferências dele não são iguais às minhas, nem a de vocês, mas eu acho que num todo o trabalho é legal. Agora, não adianta fazer um trabalho legal se o título não vem. Se o título não vem, não adianta. Agora, a CBF também tem que deixá-lo chegar até a Copa do Mundo, senão também não podemos nem fazer avaliação, porque tudo bem, ele está indo bem agora nas eliminatórias. Perfeito, também acho que está jogando legal, está descobrindo novos jogadores, que deu oportunidade para alguns jogadores que pouca gente no Brasil conhecia e está mostrando que a seleção é muito maior que aquelas pessoas que todo mundo questionava, já está indo outras caras, enfim. Eu acho, agora, se chegar na Copa do Mundo, o Brasil é sempre favorito. Se não tiver treinador, o Brasil é favorito numa Copa do Mundo. Sempre é favorito. Agora, se você tiver o elemento humano, vai ajudar bastante, né? Eu acho que a coroa é o título. Não adianta fazer nada sem o título, não vale de nada, né? Roberto de Andrade, eu vou falar até com dor no coração isso que eu vou falar agora, porque é uma pessoa que eu admiro muito, né, que é o Mário Gobi.
Eu gosto dele, a sua administração também, na época dele, você era do futebol, foi um negócio muito bom. E ele tentou ser presidente novamente agora, tentou voltar e acabou ficando em terceiro lugar. A pergunta que eu vou fazer a você é a seguinte: ele foi, né, com a dor no coração é a pergunta que eu faço, o grande derrotado dessas eleições? Eu acho que, veja bem, primeiro que vamos começar a falar das eleições de forma. Eu acho que o grande vencedor foi o Augusto. Ele foi o grande vencedor pelo número de votos que recebeu, que foi todo mundo se espantou, podemos dizer assim, todo mundo foi um baque, porque se você fizesse um jogo de apostas antes da reunião, antes da eleição, ninguém falaria que o Mário ficaria em terceiro, tá certo? Eu acho que foi o grande derrotado, porque são três. Um foi o grande vencedor pelo número que teve, o Duílio foi o vencedor de fato, então o perdedor, acredito que tenha sido ele, pelo fato até de ter sido ex-presidente. Eu acho que sim, eu acho que nem ele esperava uma votação tão expressiva que teve o Augusto. Foi uma surpresa para todo mundo no clube. O Augusto Isso eu Melo garanto a vocês. é um personagem emergente da política do Corinthians, né? Sim, não tenha dúvida. Antes de entrar ainda nessa esfera política, que certamente vai ferver mais o assunto, eu queria continuar falando sobre treinador de futebol, porque uma justiça seja feita, quem inventou o Fábio Carille, bancou o Carille como treinador do Corinthians, foi o Roberto Andrade. Aliás, eu convivi com ele, conheço bem o bastidor da história, passou por lá um treinador, Cristóvão. O Cristóvão foi pressionado demais, até que num jogo Palmeiras e Corinthians, na Arena do Corinthians, o Cristóvão teve que deixar o cargo. E aí, eu vou falar aqui, Roberto, uma confidência. O Roberto sozinho, porque todo mundo deixou o Roberto sozinho para tomar a decisão, e é duro para uma pessoa tomar a decisão de trocar o treinador, não é fácil, não é uma coisa tão simples. O Roberto teve que se virar sozinho naquele vestiário da Arena para tentar encontrar uma solução. E daí é que surgiu o Fábio Carille. Se a gente for falar que o Carille foi campeão brasileiro, também com uma campanha extraordinária, foi campeão paulista também, méritos para o Roberto de Andrade, que teve que suportar a pressão naquele momento de turbulência. Você lembra disso, Roberto? Lembro, lógico. E a gente não pode esquecer, Fábio, que depois do Cristóvão veio o Oswaldo, a pressão aumentou ainda mais pelo fato de ser o Oswaldo. Eu não sei o que as pessoas enxergam no Oswaldo. Eu enxergo, acho ele uma excelente pessoa, como treinador também, não vejo nada contra. Foi campeão mundial conosco. É uma pessoa assim, não tenho assim, nada para falar contra o Oswaldo, adoro o Oswaldo, enfim. Só que era um momento de turbulência política, que foi 2016. E você optar pelo Fábio, que a gente já tinha ideia de colocar o Fábio quando nós estávamos ainda na Copa do Brasil. Aí eu lembro que ainda eu falei, olha, eu tenho sempre uma tese comigo que vale para a empresa, vale para o clube, vale para tudo. Você promover uma pessoa, um vendedor para gerente de vendas, você corre o risco de não ter um bom gerente e perder o bom vendedor, que você tem que mandá-lo embora, porque não dá para voltar para trás. Não dá. Tem função que você não volta para trás, que já foi. E eu lembro bem que eu falei isso. Eu falei, olha, eu acho prematuro a gente colocar o Fábio hoje, porque nós estamos ainda numa Copa do Brasil e corre-se o risco de... Sempre existe o risco de ganhar, óbvio, e o risco de perder. E se você perde, pela circunstância de ser um interino, não é interino, mas é um treinador recente chegado no cargo, você tem que mandar embora, porque a pressão vai ficar tão grande que você não tem como sustentar. Aí eu lembro que eu falei, bom, se nós fizermos isso no início do ano, que seria 2017, você tem o Campeonato Paulista para corrigir. Dá para você corrigir o barco no meio do caminho para chegar no fim do ano. E, graças a Deus, deu certo por competência dele também, por competência do grupo, porque ele já estava conosco naquele momento há 9 anos, conhece
o elenco melhor do que qualquer um de nós, tá certo? Então, juntou com a competência dele, o time deu certo, deu aquele encaixe legal e conseguimos conquistar e pusemos e criamos mais um treinador para o mercado aí. As coisas, às vezes, de onde você não espera, é que dá fruto, né? O Roberto de Andrade, se fosse o presidente, teria trazido o Thiago Nunes e com aquela manchete: vamos ter que mudar a maneira de jogar do Corinthians. Corinthians está é um time muito reativo, que agora é a palavra da moda, né? O Corinthians tem que jogar mais à frente, tem que ter posse de bola. E no fim a gente viu que o Corinthians ficou no meio do caminho, teve um momento que não sabia mais se defender nem atacar, né? Você acha que foi uma boa tentativa, que não deu certo, enfim? Eu traria também. Ele é um excelente treinador, uma excelente pessoa também. Eu lembro que na época que ele estava no Atlético Paranaense, só se falava o nome dele. Era um treinador muito bem quisto no mercado brasileiro. Todo mundo, se tivesse oportunidade, teria levado para qualquer outro clube. Eu acho que sim. Eu acho que aí nesse negócio de mudar o jeito de jogar, aí a gente vai juntar um pouco de conversas com outros treinadores que eu lembro bem quando o Tite trabalhava conosco e às vezes ele tinha que chamar algum menino da base, juniores, enfim, para compor o elenco, para fazer treinamento. Então ele pedia lá a posição, quero um lateral direito, eu quero um volante, tal, tal, tal. Eu lembro que a gente falava, pô, Alessandro, o fulano, o menino ali da lateral direita, puta, joga demais aquele rapaz que nós vimos, tal, tal, tal. Ele falou, mas aquele lá não serve para o nosso treino. Mas por que não serve? A característica dele não é do igual que o nosso time joga. Então, além de você ter a posição, você tem a característica do jogador, que foi o que aconteceu com o Thiago. Para jogar do jeito que ele jogava no Atlético Paranaense, os jogadores não poderiam ser os mesmos que faziam as funções no Corinthians, porque não eram as mesmas características do jogador, tinha que ter trocado alguma coisa. Ou demorou para detectar isso, eu não acredito, que eu não entendo mais de futebol que ele, é óbvio que não, ou se insistiu demais e acabou não dando certo. Uma das duas coisas aconteceu, mas isso não quer dizer que ele é um treinador ruim, muito pelo contrário, não é, que as funções exercidas no Atlético Paranaense nós não tínhamos ninguém que fizesse igual. O Corinthians sempre deu certo da maneira que joga, como nós jogamos contra o São Paulo. Não foi assim que funcionou? Foi assim que funcionou. Se defende, o Corinthians não toma gol já há alguns jogos, se defende e deu uma oportunidade, vai lá e marca. É isso aí. A vida inteira, que eu me lembre, é sempre assim. Por isso que é considerado time de raça, time disso, time daquilo, porque sempre sai correndo atrás do placar, sempre com dificuldade, enfim. É isso aí. As páginas da história do futebol têm fatos que às vezes não são bem conhecidos pelo público. Eu vou tentar lembrar aqui uma história, porque o Corinthians foi campeão da Libertadores da América, o Roberto era o diretor de futebol, o Mário Gomes era o presidente, mas aí o Corinthians foi para o Mundial e teve o problema do Guerreiro, o Guerreiro estava machucado, foi para o Japão. Chega no Japão, eu vou contar uma historinha, Roberto, aqui que complementa ela. Aí chega no Japão, foram assistir o jogo do Chelsea. Deu uma dor de barriga em certas pessoas dentro do Corinthians, e aí tiveram que contornar. Eu queria que você falasse a respeito disso. Como foi dar uma mexida no ânimo de certas pessoas dentro do Corinthians para o grande jogo que foi a final contra o Chelsea e o título mundial, Roberto? Na realidade, primeiro que aquele dia fazia um frio no Japão que eu nunca passei nem parecido com um negócio daquele. Absurdo, um frio que entrava nos ossos. Bom, aí nós fomos, ou quase todo mundo foi ao jogo. Nem todos foram, mas a grande maioria, os atletas, todos, fomos ao jogo do Chelsea com o time mexicano, foi? Monterrey. Pô, nós vimos o Chelsea dar uma passeada. O Chelsea sobrou contra o Monterrey. Para um jogo de Mundial, que para nós um jogo de Mundial tem um peso descomunal, é um negócio que
Você vai daqui para o Japão de 24 horas de voo, você não pensa em outra coisa. É uma coisa que é um martírio. Falar, pô, vou jogar com o Chelsea, é o Mundial. Tem um peso diferente, não tenha dúvida. E aquele jogo parecia que pro Chelsea estava jogando nada de ir para lá, bola para cá, bola para lá. Fizeram. Bom, aí no dia seguinte, as pessoas ficaram um pouco, alguns lá ficaram incomodados de ver aquele jogo do Chelsea e acharam que a gente ia perder. Então, a movimentação no hotel começou cedo, era umas 6 e pouco da manhã. Chama um, chama outro, conversa com o treinador, conversa com o Edu, conversa com o diretor, eu do Ilho, conversa com mais não sei quem, conversa com não sei quem. Olha, eu acho que as palavras do Tite, eu vou falar aqui, as palavras do Tite na pré-eleição, eu não lembro se foi na pré-eleição ou foi numa conversa à noite que ele estava mostrando os filmes lá, depois do nosso primeiro jogo também. Ele falou o seguinte, ele falou, olha, a nossa obrigação, nós chegamos ao Japão, óbvio, porque ganhamos a Libertadores, a nossa obrigação era ganhar o primeiro jogo, chegar na final. Daqui para frente, eu não tenho mais obrigação de ganhar. Quem é o grande time, quem é o time bilionário, quem é tudo, é o Chelsea, não somos nós. O Chelsea ganhou a Champions League, que é o maior torneio da Terra, não tem outro mais difícil, concorda? Então a obrigação é deles, nós não. Se nós perdemos, nós vamos passar vergonha, não tem vergonha nenhuma. E acabamos ganhando. Então o futebol é um negócio que as pessoas dormem sonhando uma coisa, ou dorme em pesadelo e acorda sonhando com coisa. O futebol é o que eu falo, é o único esporte que te permite sair do nada por tudo e de um dia para o outro. Foi o que aconteceu conosco, né? Mas faz parte, Fábio, faz parte. Eu estava lá, viu, Roberto? Inclusive, a gente foi ver o jogo juntamente com a delegação do Corinthians. E você falava do frio, né? Porque tinha um amigo nosso que no dia anterior falou assim: hoje foi -7, mas amanhã vai melhorar, amanhã é -5. Falei: grande diferença. Para nós brasileiros, 2 graus a menos. O frio é feio, não é? Nossa, pelo amor de Deus. Não tinha o que aquecesse. Você, exatamente. E a gente ia gravar, não está acostumado a trabalhar com luva, né? Moramos num país tropical. Sim. Só que naquele jogo, né, realmente, aliás, o Davi Luiz jogou de volante, o Rafa Benítez deu uma mexida, o Lampard, acho que ele não jogou essa partida, que era o grande jogador, Isso. E o Tite já na hora, já pescou tudo, porque naquele lance ele deixou, logo após, vocês foram para uma espécie de vestiário no segundo andar para pegar o ônibus, e nós da imprensa, sempre encheridos, né? Toda a imprensa que estava vendo o jogo junto, fazendo acompanhamento, a gente foi lá conversar com alguns jogadores, e a gente teve uma percepção, vamos dizer assim, né? Que o Jorge Henrique ia jogar e o Douglas ia sair do time, pelo que o Tite tinha falado do jogo do Chelsea. E você tem razão, o Chelsea tinha tirado o Barcelona e tinha vencido a final contra o Bayern, era o grande time. Pô. Era um time que espantou. Nós ganhamos o jogo nessa substituição. Exatamente. E daí eu me lembro de uma frase do Jorge Henrique depois do jogo. Porque eu falava sempre para vocês, não sei se você chegou a ouvir, toda vez que eu entrevistava algum jogador do Corinthians, o próprio Tite, o Mário, eu falava assim, estive aqui o ano passado com o Santos e passei vergonha. Eu acho que o Corinthians só tem uma coisa que ele não pode deixar de fazer, é deixar de jogar. Tem que jogar. Perdeu, ganhou. E realmente o Corinthians jogou e ganhou e foi bem. E daí terminou o jogo, o Jorge Henrique estava passando na zona mista, eu falei, Jorge, você veio aqui, virou titular, apareceu na foto do título, você deu uma entrada no Lampard, o inglês caiu lá, olhou para você, esticou a mão, você não deu a mão para ele, né? Ele falou assim, eu não vim aqui para dar a mão para o Lampard, eu vim para ser campeão do mundo. E o Tite tinha incutido isso na cabeça deles, dizendo o seguinte, vou mostrar o Chelsea para vocês, olha as falhas que eles também têm. É isso aí. O Corinthians ganhou o jogo aí. É isso aí. Eu costumo brincar que o Jorge Henrique, não só naquele jogo, mas... na maioria dos jogos, eu falava, ele é o Pelé sem bola. O sem bola, ele tem uma marcação que é brincadeira, pô. E foi o que nós ganhamos o jogo, nessa percepção do Tite de tirar o Douglas e colocar o Jorge Henrique na marcação, porque aquele lado esquerdo deles é um lado esquerdo fortíssimo, né?
Era Ashley Cole e mais alguém. Ashley Cole, era forte lá, não é fácil não. E teve mais uma coisa bonita, viu, Serodi, que também registrei, inclusive, com o próprio Douglas, porque ele saiu do time. Quem que não queria jogar aquele jogo, né? Quando o Guerreiro faz o gol, o primeiro cara que sai correndo e está fora do jogo ali, fazendo aquecimento, para dar um abraço no Guerreiro, é justamente o Douglas. Quer dizer, participativo até... Ele ficou chateado quando saiu. E normal, né? Eu lembro bem quando o Tite anunciou a escalação, que ele ficou bem chateado. Mas nós conversamos com ele que era uma mudança, não era uma mudança técnica, era uma mudança tática, pela forma que o Chelsea entra em campo. E no decorrer do jogo, se as coisas mudassem, ele ia voltar para o campo. Ele ia voltar, se não precisasse mais daquela marcação do Jorge Henrique. Mas depois que foi campeão, ele foi campeão. Não deixa de ser campeão, ele foi campeão. Aí já estava tranquilo, tá? Porque o jogador fica chateado porque quer jogar. Não é por qualquer outro motivo, mas naquele momento era uma explicação que o Tite explicou para ele, era uma explicação, era um motivo tático, pela forma que o Chelsea jogava daquele lado esquerdo, né? Enfim, deu certo. Essas histórias de bastidores em conquistas importantes sempre deixa o torcedor mais ligado, é uma coisa que marca bastante. Agora, você foi campeão, como diretor, campeão do mundo, da Libertadores, e o Duílio estava junto com você. Hoje o Duílio é o presidente do Corinthians. Você sabe que já no final de semana aí muita gente já falou que o Roberto podia voltar a trabalhar no Corinthians. O que você pensa disso, Roberto? Não sei ainda, Fábio. Eu conversei com o Duílio logo depois da eleição, nós estivemos juntos, e eu falei para ele que eu estou disposto a ajudá-lo. O ajudar não significa que eu preciso ser diretor, nada, eu não tenho essa vaidade. O que eu tenho é uma amizade muito grande com ele, que você sabe, tenho uma afinidade gigante com ele, a gente trabalhou junto por muito tempo, assim, tenho uma grande amizade e respeito por ele. E como ele vai resolver tudo o que ele vai resolver no Corinthians, até porque a gente não pode esquecer, essa eleição, ela é meia atípica. Primeiro que foi a primeira eleição feita em novembro para posse em janeiro. E por mais ainda, por conta da pandemia, que o nosso campeonato vai até fevereiro. Então, tudo que você ficar colocando hoje, vai vir fulano, vai vir Beltrano, a gente não pode esquecer que existem pessoas no cargo lá. De gerente, de diretores, de treinador. Então não é hora de falar. Ele se colocou, eu não estou pensando nisso agora, ele está organizando, pensando em outras coisas lá na parte administrativa, enfim, e vai começar a falar a respeito disso a partir do dia 4 de janeiro, depois da sua posse. Então, você foi convidado pelo Duílio? Eu não fui convidado pelo Duílio, não sei se vou ser convidado. Se for convidado, eu vou pensar e vou responder. Não sei, não conversei com ninguém na minha casa, não sei se todo mundo está de acordo com isso, porque você sabe, o futebol toma você por muito tempo, não tem fim de semana, não tem... Bom, não tem. A tua vida é emprestada por 3 anos, ou o tempo que você ficar no futebol, é emprestada para você ao Corinthians. Então, a gente precisa tomar uma solução nesse tipo na vida sozinho. Tem que compartilhar e ver. Então, vamos esperar janeiro, vamos sair agora, passar o Natal, Ano Novo, e aí em janeiro a gente conversa e vê o que nós vamos fazer. Ô, Roberto, você gosta do trabalho do Wagner Mancini? Eu gosto. Eu tive com ele, eu tinha tido a oportunidade de conversar com ele algumas vezes por telefone, mas pessoalmente eu nunca tinha conversado com ele. Eu tive no CT há um tempinho atrás, logo depois que ele chegou, e conversei com ele, já tive lá outras vezes, conversei novamente, e gostei bastante, olha, gostei, para não falar bastante, gostei muito do que eu conversei com ele, a maneira dele, a educação, a forma que ele lida com os atletas, o ambiente no Corinthians olha, impecável, tudo, sabe, todo mundo se dando, tudo normal, nada anormal, como quando as coisas não funcionam, a gente percebe de longe, né? E os atletas também gostando bastante da forma de treinamento dele, da forma que ele coloca as coisas. Agora, fiquei assim contente do que eu vi. Eu não tinha essa ideia do trabalho dele, era tão completo, tão bacana. Eu estou gostando, sim, bastante.
Roberto, você passou durante o seu período de presidência do Corinthians por vários problemas internos, política, basicamente. O Andrés, por exemplo, foi seu superintendente de futebol durante um período. Hoje, o Andrés prometeu que não voltará ao Corinthians, diz que vai ser só sócio. Eu, particularmente, duvido. Gosto dele. Também. O Roberto sabe que eu não tenho nada contra o Andrés, pelo contrário, gosto muito dele, mas não é o perfil dele se afastar por completo de coisa alguma. Ele não aguenta, Seródio. Ele não aguenta. Você acha que o Duílio terá os mesmos problemas que você teve de bastidores, Roberto? Acho que não. Acho que é outro momento, viu? É outro momento, eu acho. Eu acho que... Eu particularmente, apesar de todo mundo falar igual vocês, que duvida que o Andrés vai se afastar, eu conversei longamente com o Andrés, ele falou para mim que cansou, é difícil você caminhar na política do clube, não é fácil, ele apanhou bastante esses anos aqui, não vamos nem entrar no mérito se está certo ou se está errado, mas apanhou, e quem apanha não esquece, não tem jeito, isso é uma lição de vida, e ele falou que vai se afastar. Pode ser que o afastamento dele seja do jeito dele, mas assim, ele vai se afastar, nunca mais você vai ouvir falar dele? Não, eu não acredito que seja isso também, não é isso também, mas diminuir o volume que ele sempre teve no clube, eu acho que vai acontecer, eu acho que vai acontecer sim, conversei bastante com ele e tenho dado esse crédito a ele que vai. E o Duílio tem um perfil diferente. O Duílio é um perfil, você conhece, ele tem um perfil diferente. Ele não bate de frente com ninguém, ele não é bocudo, ele é educado, ele vai na conversa, naquele jeito dele, papapá. Ele se dá bem com todo mundo. Então eu acho que dessa forma ele vai conseguir unir mais o clube. Eu acho. Eu acho que vai acontecer isso. Ô, Roberto, minha pergunta final, até porque já alugamos muito você, se bem que eu ficaria 2 dias conversando direto sobre futebol com você, com certeza, com tranquilidade, seria realmente um papo muito gostoso. Mas você sabe que quando dá certo, tem vários pais, né? Eu que ajudei a indicar. Então, por exemplo, a gente sabe, pelo menos a informação que nós temos, você deve ter informação mais conclusiva, até o próprio Fábio. Quem que forçou a força de expressão também minha, né? Mas quem levou de volta o Cristóvão Borges de volta para o Corinthians, ele foi um grande jogador do Corinthians, foi um grande jogador de futebol, para quem não sabe, né? E jogou no Corinthians, mas quem o levou para ser técnico foi influência direta do Andrés. A hora que não deu certo, o Andrés não levantou a mãozinha e falou, desculpa, fui eu que indiquei. Aí quando você trouxe de volta o Oswaldo, eu estava na Jovem Pan ainda, eu falava assim, não, o Roberto tá certo. Se der certo, foi ele que indicou. Se não der certo, ele vai apanhar do mesmo jeito. Porque sobra para o presidente. Como é que ele contratou o Cristóvão? Na verdade, não era você, né? Não, na realidade, veja bem, deixa eu explicar para você. Eu não tenho, para mim não tem problema nenhum a gente conversar e falar as coisas que aconteceram. Quando o Tite foi embora, a gente tinha o conhecimento de como funcionava o CT pela pessoa que ele é. Então, eu fui muito claro, eu falei, eu gostaria de um treinador que tivesse o perfil do Tite. Quando a gente fala perfil, o perfil está, na minha visão, né? Ele está mais aproximado à pessoa dele do que o técnico. Aí, um fala um nome, outro fala outro nome, outro fala outro nome, e surgiu o Carlos Leite, na época, que a gente tem bastante amizade, conversando, falou, olha, tem o Abel, tem o Cristóvão. Aí nós começamos a conversar em volta do nome do Cristóvão. Ele estava junto. Falei, o Cristóvão é um cara que tem um perfil muito parecido com o do Tite, assim, muito educado, um cara calmo, não é um cara de fazer barulho, não é um cara, sabe, um cara hiper educado, porque o que eu não queria, o que eu temia, que nós já cansamos de ver isso em outros clubes, é você trazer um treinador completamente inverso daquilo que você tinha, e o grupo, aquilo eles fazem, sei lá, todo aquele ambiente legal que nós sempre tivemos, que eu sempre digo, o Corinthians foi multicampeão porque sempre teve um ambiente hiper agradável. O Fábio tá aí, pode comprovar.
Agora, isso é o ingrediente principal para ser campeão? Eu não sei se é nem o único, nem o principal. Mas eu sei que se você não tiver isso, você não ganha. Você não ganha. Esquece que não ganha. Aí eu queria esse perfil. Aí o Andrés falou, pô, ele é um bom nome, é um cara assim. Aí nós resolvemos trazer. Quer dizer, nós trocamos opinião junto, não foi imposto, nem vai ser. Não, de forma nenhuma. Ele nunca fez isso comigo, sou honesto em falar. Palpite, se é que podemos chamar palpite, ver fulano, ver ciclano, normal. Como eu hoje vou lá, que ele é o presidente do clube, também faço. Pô, por que não vai atrás de fulano? Por que não vai atrás de ciclano? Por que não vai atrás de não sei de quem? Normal. Agora, esse nós conversamos, porque a gente queria um perfil de uma pessoa parecida com o Tite, que eu não queria mudar o ambiente do sem treinamento. Aí nós chegamos no Cristóvão por conta disso, porque, como muitos falam, treinador acaba sendo mais ou menos tudo igual, um pouco para cá, um pouco para lá, um joga de um jeito, outro joga do outro, mas a pessoa do treinador, você sabe que influencia bastante, né? Muda o ambiente do dia a dia, né? Vocês que acompanham o clube, sabem de muitos treinadores que punha fogo no parquinho de manhã até de noite, não é fácil, pô. Eu convivi com alguns aí, que botavam fogo no parquinho. Eu lembro bem, isso era público, ninguém me contou, eu lia. Só se eu lia a vida inteira, mentira. Mas eu lia, por exemplo, no Santos. O Leão era treinador do Santos. Marcava o treino para as 9 horas. Se alguém chegasse 9h05, no dia seguinte era às 8 da manhã. E assim era isso, não era isso? Sim. Era. Essas coisas... Foi no Corinthians também, viu, Roberto? Essas coisas que eu acho que não soma nada. Eu não gosto disso. Acho que isso traz mais confusão do que solução. Mas, enfim. E tem uma coisinha, uma historinha que eu vou contar rápido. O Zete me falou que na época que ele jogou no Santos, o Leão era o técnico. Eu adoro o Leão, acho. Foi um grande profissional. Sim, pelo amor de Deus. E tem história como goleiro e como técnico. E o Viola jogava no Santos, né? Naquela época. E o Viola, todo mundo acha que o Viola é um cara que bebe. O Viola não bebe nada. Sim. Né? Você sabe disso. Mas o Viola é muito gozador. E o Viola sabia dessas posições do Leão. Chegar atrasado 15, 20 minutos ou meia hora antes do dia seguinte. Sabe o que ele fazia? Ele chegava na esquina do CT, desligava o carro e ficava esperando da 9h15. Aí ele chegava, só para ferrar os demais companheiros. Mas na gozação. E ferrava todo mundo, né? E ferrava mesmo. Aí os líderes falaram, Viola, tudo bem, tá engraçado, mas daqui a pouco nós vamos treinar às 5 da manhã. Para com isso. Esse é o problema. Você imagina aqueles que moravam em São Paulo. Era loucura. Existem certas coisas que eu gostaria de deixar claro aqui. Por convivência com o Roberto, todo mundo sabe que eu gosto demais dele. Eu aprendi muito com o Roberto, é um ser humano que merece todo o respeito. E eu vou contar aqui uma história. 2015, Corinthians campeão, voando baixo, mas o elenco começou a receber proposta. E aí eu era muito ligado, talvez o Roberto nem saiba direito disso, porque apesar de eu ter sido funcionário dele, ele não estava no dia a dia lá. Eu era muito ligado com o Renato Augusto. O Renato Augusto era um cara muito inteligente, eu gostava muito de conversar com ele. O Renato? Renato Augusto. Fora da curva. Aí o Renato falou assim para mim, ixi, eu não sei como vai ser minha vida. Eu ia viajar, o Corinthians ia para Flórida, lá para a Copa Disney, lá, e o Renato recebeu uma proposta que era, assim, espetacular. E eu fiquei imaginando, a hora que souberem dessa, porque eu fiquei sabendo da proposta antes, com a do Renato, a hora que souberem dessa proposta, vai dar um rebu. E aí, o coitado do Roberto, eu falo coitado porque a pressão foi toda em cima dele, ficou numa saia justa, porque ele não podia destruir os sonhos do Renato. Ele não tinha esse direito. E também não tinha o direito de destruir os sonhos do Corinthians. E assim como o Renato, que teve que optar pela vida dele, muitos outros também pressionaram. Foi um momento duro para você, ter que ver o time ser desmontado sem que você quisesse que acontecesse. Você conseguiu até hoje superar essa dificuldade sem poder fazer nada, Roberto? Na realidade, Fábio, eu vou tentar ser o mais claro possível. O que mais me incomodou naquela oportunidade foi o seguinte. Eu vou falar o caso do Renato Augusto. Quando nós trouxemos o Renato Augusto, pouca gente
lembrava dele, tá certo? Ele fez algumas temporadas no Flamengo, mas assim, vamos falar de mediana, nada de chamou a atenção de ninguém e foi parar na Alemanha. E na Alemanha, quando nós fizemos o acordo, o alemão obrigou que nós colocássemos uma cláusula aonde, se chegasse uma oferta de 8 milhões de euros, nós tínhamos que vender. Não adiantava, podia vir 12, mas passou de 8, que não podia, se chegasse uma de 7, eles não podiam nos obrigar a vender. Aí nós estávamos cobertos. Mas 8, e o que o Renato jogava, 8 era dinheiro de pinga, vamos chamar assim. E as pessoas na época, a imprensa, muitos da imprensa, torcedor, ou o Corinthians não sabe fazer contrato, o Corinthians faz contrato mal feito, porque perde jogador. Mas pera um pouquinho só, o contrato, você tem dois lados. Se eu não aceito essa cláusula do time alemão, eu não teria o Renato Augusto. O jogador é deles, não é meu. Eles estão cedendo o jogador. Então eles colocam, óbvio, colocam a cláusula dele, a cláusula do deixa eu lembrar outro aqui que teve o mesmo problema de cláusula. O Gil. O Gil não tinha jeito, né? O Gil, o valor que veio, não tinha como falar, não. Aí eu estaria interferindo na vida do atleta. Aí não tem o que fazer, tem que liberar, óbvio. Mas nós tivemos o Ralf. O Ralf, desculpa, quem fez a confusão toda foi o Ralf, porque nós estávamos renovados, só que estava assinado o pré-contrato que tinha que esperar acabar para fazer o novo, a oferta veio no meio, ele só pagou a multa do que estava no pré-contrato. As pessoas agora ficam com dó dele, que o Corinthians liberou o Ralf, não devia ter feito isso, sacanagem foi o que ele fez com nós. No meio do pré-contrato, ele pagou a multa do pré-contrato e foi embora, que foi 1 milhão de euros. Poderia até não ter multa no pré-contrato. É que, como o pré-contrato já é um praxe você colocar multa, acho que não é o primeiro caso que acontece como aconteceu com ele, ele foi embora exatamente entre fazer o contrato e assinar. Não é certo também fazer o que ele fez com o clube. Ele não despediu de ninguém, se vocês não sabem. Ele foi embora sem se despedir de ninguém. Agora o Corinthians mandou ele embora, rescindiu o contrato, né? Mandou embora, porque achava que o treinador não ia contar com ele, coisa mais normal do mundo. O Corinthians não pode fazer isso com o Ralf é uma instituição do clube também, respeito o Ralf, gosto dele, mas também não agiu certo com o Corinthians, não agiu certo. E assim você tem outros jogadores que aconteceu. Só que as pessoas, parece que eu não sei, a gente explica, parece que não sei, não entende, não consegue entender. O contrato não existe um lado só, existem dois lados. Você tem que respeitar o outro lado também. Não tem o que fazer. Enfim, mas não é fácil. Foi um momento bem delicado, né? Foi bem delicado. Desmanchou. Você lembra quando o Guerreiro foi embora que eu não renovei? Acabou o time. Acabou, nós somos campeão. O Guerreiro foi embora. Eu tinha que dar 46 milhões para o Guerreiro. Foi o que o Flamengo deu. Você acha que naquele momento, na situação que nós estávamos, podia renovar por 46 milhões de reais? Não dava. Desculpa, seria um absurdo. Não dava. Porque você não pode esquecer que você não é um jogador de tênis que é sozinho, é um time com 30 jogadores. Como é que você faz tudo para um só e o resto? Todo mundo quer. Eu acabei de ler agora esses dias aí, o Cruzeiro está com o salário atrasado e deu 1 milhão para trazer um outro jogador. Os jogadores estão certos de reclamar, pô. Essas coisas que eu acho que não deve existir no futebol. Não deve, você tem que trazer o jogador, tem que trazer o jogador. Quando a gente fala é de graça, é folha de pagamento, eu entendo que é de graça. Agora, se você deu 1 milhão e tem que pagar folha para os funcionários, não está certo fazer isso, mas, enfim. Muitas vezes, Quartarolo, os bastidores as pessoas não conhecem. Aconteceu, o Danilo estava para renovar contrato com o Corinthians, e conversa aqui, conversa ali, e aí aconteceu a fratura do Danilo. Eu fui junto com o Roberto no hospital e nem sabia do que estava acontecendo na época. O Roberto chegou lá e falou para o Danilo: se eu estiver mentindo, você pode me corrigir, Roberto. O contrato está renovado, você não precisa fazer mais nada, está tudo certo.
já renovamos o contrato, só falta você sair daí para assinar. Foi isso que aconteceu? Exatamente. Como é que você vai largar um jogador de futebol numa cama de hospital operado e falar que não vai renovar o contrato? Isso não existe, pelo menos para mim, não existe. Eu não faria isso com ninguém, mas jamais faria um negócio desse. Mas o cara não vai jogar. Você está dando o dinheiro do Corinthians, eu não estou dando dinheiro de ninguém. Isso aí não se faz com ninguém. Não é a maneira certa de você agir com uma pessoa, pô. Eu não faria isso, mas olha, esquece, nunca. Seja quem for, o Danilo, então, mais ainda por tudo que o serviço que ele prestou no Corinthians e nunca deu um pingo de trabalho para ninguém, você sabe disso. O jogador, o atleta que ele é, a pessoa que ele é. Então, eu acho que isso é obrigação da gente, Fábio, é obrigação. Aí, o que você ganha em troca? Um título, é isso aí que a gente ganha, graças a Deus. Tem uma volta. Agora, Roberto, uma pergunta final de minha parte. Eu disse que a outra já era final, mas essa eu prometo que é. Você é um homem do futebol, conhece futebol por dentro e por fora. Qual o time atual que está te encantando mais? Se é que alguém te encanta. Olha, eu acho que vamos falar do momento atual, né? Não vamos falar o momento atual, São Paulo. Tá jogando muito bem. Tá jogando. Olha, eu tenho um carinho pelo Diniz, que eu conheço o Diniz antes dele ser treinador, ele era jogador, né? E gosto muito dele, tenho uma amizade com a família dele, enfim. E ele merece esse sucesso que está fazendo, e ele está mostrando em campo que o time do São Paulo, você não vê um time disperso dentro do campo. Você não vê, mas sei lá, tem momentos, tudo bem, o São Paulo há meses atrás oscilava muito mais do que hoje. Sim. Então ele tinha placares bons, placares contra, placares a favor e tal. Hoje já você não vê, você vê com a sustentação, meio de campo, as bolas trianguladas, você não vê chutão de lado nenhum, todo mundo bem colocado, não tem aquela, sabe, todo mundo perdido, não marca. Olha, para mim, eu continuo achando que o São Paulo hoje, agora, é o melhor time e é o time com 90% de chance de levar o título. Só não falo 100 porque, matematicamente, outros clubes podem chegar no lugar dele. Mas, enfim, está muito bem o São Paulo. Não sei se vocês concordam comigo, mas... Concordo, mas eu vou falar um negócio, Roberto. Eu concordo, mas como santista eu gosto também do Santos. Não, sim. Eu concordo, mas o Roberto há de convir comigo. Imagine Fernando Diniz, técnico do Corinthians, aquela saída de bola, ia voar pena de gavião para tudo. Aquilo é teste para coração. Meu, eu não queria ser o presidente do clube com o Fernando Diniz saindo com a bola. Eu acho que aquilo falta um pouquinho de ajuste. Você pega o jogo do Corinthians e São Paulo, aquela bola que o Volpi saiu jogando, completamente desnecessária. Sim. Desnecessária. Ele tinha campo para ir chutar com o pé direito, para chutar com o pé esquerdo, para virar o corpo. Não tinha necessidade nenhuma de avançar 4, 5 passos que não ia ganhar nada. A bola chega na frente dele. Ele não precisa ir levar a bola. Chuta a bola que ela vai. Aí podia ter tomado o gol. Não tomou por sorte. Essas coisas eu acho que são evitáveis, né? Ia voar pena de gavião, Quartarolo, que você não tem nem ideia. Eu imagino. Eu acho que o único time hoje, falando matematicamente pela tabela, que pode fazer uma frente para o São Paulo é o Flamengo, até porque eles fazem o último jogo, né? Então podemos ter o brasileiro com a final. Podemos ter. O Flamengo tem um jogo a menos hoje. Se vencer, pode encostar mesmo. E tem o jogo direto, né? O jogo direto e mais um jogo, nós estamos falando de 6 pontos. Ficaria com 1 ponto só, né? Verdade. Agora, Roberto, eu gosto muito de você como pessoa, aprendi muito. Eu devo um pouco da minha evolução como pessoa por ter trabalhado junto com você. Você foi uma pessoa que me deu bons exemplos. No Corinthians existem pessoas muito boas. Tem pessoas lá que eu tive orgulho de poder conviver.
Outras nem tanto, mas até o Roberto com certeza deve pensar da mesma forma. Em todo lugar, Fábio. Todo lugar. O todo Corinthians segmento. evoluiu hoje, o Corinthians não é nem sombra de dúvida daquilo que eu vi nascer. Que era na época do seu Roberto, olha, o seu Roberto completou 101 anos de idade. Parabéns ao seu Roberto, muitos anos de vida, é uma pessoa que também se dedicou bastante ao Corinthians. Mas o Corinthians teve uma transformação. Você acha, Roberto, até para finalizar também da minha parte, essa transformação acaba com a construção oficial do CT, da base, ou essa transformação ainda não está realizada por completo? Não, Fábio, não está realizada, não. Agora, o CT, a parte, vamos chamar assim, vamos chamar de alvenaria, eu acho que o CT a gente finda qualquer coisa que você queira fazer de edificação, não tem mais o que fazer. Agora é você fazer reformas, caso necessite, tanto no CT profissional como no CT da base, é acabar. Agora, a evolução, o Duílio vai começar a fazer agora, se podemos chamar de evolução, ele está colocando uma gestão administrativa mais profissional, com métodos mais modernos. Você tem que digitalizar o clube, porque as coisas estão mudando, né? Isso é uma coisa que está chegando em todos os lugares, né? Então, é caro fazer, às vezes as pessoas não se dedicam a isso pelo custo que é você fazer essa mudança por o clube na era digital, vamos chamar assim, mas é necessário. Eu mesmo falei nesse dia que tive lá no Corinthians, após a eleição, que não se cabe mais fazer uma eleição, Fábio, presencial, aquela confusão na marginal, na rua do clube, dentro do clube, e polícia. Fábio, hoje você faz online, o cara volta da casa dele, você aperta um botão, acabou às 6 horas, 6h15 você tem o resultado. Nós tivemos um exemplo agora do Santos. O Santos fez presencial e online, mas teve 8.000 votantes. Você não viu uma confusão, porque não tem confusão. As pessoas não acreditam. A gente tem que mudar, não existe mais isso. Você tem um certificado digital, você tem uma senha, você entra no site, você digita, acabou. Essas coisas que nós temos que ir modernizar. Não tem mais cabimento, pessoas como eu fui lá votar, fiquei 1 hora e pouco na fila, um sol na cabeça, pessoas mais velhas no meio da pandemia. Não tem mais que fazer isso, não tem mais que acontecer isso. As coisas, agora, são ferramentas que talvez custem um pouco mais para você montar, custa caro, tem que fazer, tem que investir, mas tem que fazer, não tem jeito. Eu acho que isso não tem fim, Fábio. Essa evolução tecnológica, eu acho que não tem. Estamos vendo nós aqui, numa entrevista, cada um na sua casa. E isso há quanto tempo atrás você andava com aquele radião desse tamanho para conversar com as pessoas? Você não pensava num negócio desse. Então, eu acho que tudo vai se modernizando e o futebol tem que ir junto. Não tem como, né? A gente andava com esse microfone desse tamanho, esse gravador enorme, e não falava, tinha mais essa. Hoje, com o aparelhinho aqui, ó, você fala. Fala do Japão. Ô, Roberto, você falou uma coisa aí que eu achei engraçado, porque eu não consigo entender também, até como cidadão, né? Tem gente que fica falando da urna eletrônica, né? Que é o digital. Daí eu pergunto sempre o seguinte para as pessoas que defendem o voto em papel: qual é mais fácil de fraudar? O papel ou a urna, o digital? O papel, eu me lembro que eu cobri muitas eleições, sumia a urna, no meio do rio a barca virava, pegava fogo. Agora, dá para fraudar o digital? Dá. Mas tudo dá. O eletrônico também dá, Quartarolo. Mas é mais o que nós temos que parar de pensar é achar que todo mundo é bandido. Isso. É isso que nós temos que parar de achar. Todo mundo é bandido, todo mundo vai dar golpe, todo mundo vai... Pelo amor de Deus, não é por aí não, pô. Não é questão de bandidagem, é questão de esperteza. Por exemplo, numa eleição do Corinthians, o Roberto sabe, cobrir várias lá. O que acontecia? Tinha o papel branco e o papel preto. E esses papéis ficavam disponíveis na urna. O cara ia lá, pegava o papel, escolhia e pum, na urna. Só que tinha um cara que ia verificar se precisava de mais papel. Então ele entrava lá, contava e saía de lá com o resultado prévio. Muitas vezes. Marcava a primeira cédula
do nosso candidato, um exemplo. Aí ele entrava na cabine logo após alguém que a gente tinha dúvida. Se aquela cédula que marcou com a unha estava lá ainda, ele votou no adversário, porque ele jogou o papel na urna, entendeu? Essas coisas que não soma nada, meu, não soma nada. É uma esperteza que faz parte do show. Mas é uma brincadeira, uma coisa... Até sabia, estou procurando. Teve uma eleição, por exemplo, eu vou lembrar aqui, o falecido presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, daqui a pouco, que eu vou lembrar o nome dele. Doutor William. Doutor William Pereira de Mello. Doutor William, uma vez, uma eleição no Corinthians, bem acirrada, eu era repórter da Jovem Pan, doutor William, muito gente boa comigo. Aí o doutor William ligava para mim, da mesa do conselho, ele ligava: fulano está na frente, encerrou a votação, anota aí. Aí, na hora de anunciar a eleição para o público, e a Jovem Pan transmitindo na época ao vivo... Já tinha dado o resultado. Eu já tinha dado o resultado na frente. Aí o senhor William pega e fala assim: então vamos lá, resultado. Fulano, tantos votos. Beltrano, tantos votos. Aí ele para, aquele silêncio, ele fala assim: ih, Seródio, esqueci de te passar os votos em branco. Isso é ao vivo. Isso acontece. Isso é maldade? Não é. Faz parte do show. Entra até para a história do clube. Aí que eu falo, e as pessoas discutem, quanto mais digitalizado, melhor, vamos para o futuro. Ou então fazia como o Fidel Castro fazia eleições lá, né? Era 2 cédulas, sim e no. Sim para continuar, no para não sair. Dava 100%. Ganhava sempre. Mas eu achei legal o Santos ter feito de forma online, que nada mais mas é um exemplo que a gente tem, acaba hoje servindo para a gente se espelhar e procurar fazer da mesma forma, né? Procurar, que eu acho interessante. Você viu 8 mil pessoas. Se fosse só na Vila Belmiro, mas não iriam 1.000. Não vai no estádio? Exatamente, pô. Exatamente. Nós somos de grupo de risco, né, Roberto de Andrade? Não dá para ir. Mas vamos... A velharada do Santos. Até a vacina chegar. Até a vacina chegar. Roberto de Andrade, foi ótimo falar com você. Eu tenho grande prazer em vê-lo. Estou vendo que você está bem. Se cuida, a vacina não chegou ainda, infelizmente, essa pandemia. A gente continua muito, né, dentro de casa, mas tentando falar com os amigos, e essa ferramenta realmente que você citou hoje é maravilhosa. A maior parte dos programas eu tenho feito de casa, o próprio Seródio. Então, só tenho a te agradecer, te dar um abraço fraternal, desejar que você seja muito feliz, que o Corinthians seja muito feliz, porque eu acho que eu sou santista, mas se tiver Corinthians forte, São Paulo forte, Palmeiras forte, Flamengo forte, Grêmio forte, é melhor para todo mundo, é melhor para o futebol brasileiro. Aí eles que se virem lá no gramado para ver realmente quem ganha ou quem perde. Seródio, dê um abraço no seu ilustre convidado, que sempre nos atendeu tão bem, né? E foi muito bom vê-lo também. É uma honra poder conversar com ele, é um cara que mora no meu coração, ele sabe disso, aprendi muito com ele, tivemos os nossos perrengues, ele na parte dele, eu na minha, dentro do Corinthians, mas é uma pessoa que merece o carinho que eu tenho por ele e ele sabe disso. Um beijo no seu coração, obrigado de coração. E a hora que você estiver disposto a bater papo sobre futebol, a gente fica perturbando você, tá Agora bom? nós vamos esperar, se Deus quiser. Eu acredito que aí no primeiro trimestre do ano, aí, pelo menos o que a gente tem lido no meio dessa confusão toda de vacina, eu acredito que até março, abril, a gente já esteja com isso resolvido, pelo menos com a primeira dose tomada, enfim. Aí, a hora que o programa voltar de forma presencial, vou fazer uma visita para vocês, a gente faz um programa e depois vamos comer uma pizza e bater papo e dar risada, que é isso que vale. Valeu. Agradeço vocês, é um prazer muito grande. Obrigado, Roberto. Roberto de Andrade, ex-presidente do Corinthians, dirigente do Corinthians, muito importante para o Corinthians, para o futebol brasileiro, falando conosco, Futebol em Rede, entrevista, mais um grande personagem, mais um nobre personagem conosco aqui. Um abraço, Seródio, até a próxima. Um beijo para todos vocês. Obrigado, Roberto. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.